Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você, conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que certamente nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Afinal, essa tem sido a vontade expressa por todos vocês que nos ouvem e nos escrevem. Vocês têm compartilhado exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos. Porém, se ficamos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição, temos que ter essa abertura. E esse programa quer ajudá-lo nesse propósito. Eu quero registrar hoje o e-mail que recebi da Nilva, nossa irmã lá de Curitiba, no estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. No Novo Testamento, nós temos obrigatoriedade de dar o dízimo? Não era lei lá em Malaquias? Se estamos na graça, se Jesus pregou sem cobrar, então, por que tanto tipo de oferta, de dízimo, encontro com Deus, encontro com líderes? Outra dúvida. Se Jesus falou para o ladrão ao lado dele, o arrependido, que estaria com ele no paraíso, como se ele só ressuscitou ao 3º dia? E os que morreram, não estão dormindo ainda, aguardando a ressurreição? Aguardo respostas. Desde já, mando um abraço para todos. Obrigado, irmã, por suas palavras e pelo seu interesse no estudo bíblico. Damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem cristãos sérios. Pessoas como você que se dedicam ao estudo sistemático da Palavra de Deus. Nossa oração é que o Senhor continue te abençoando e que você seja sempre usada pelo Senhor para a sua glória. Em relação à sua questão sobre os apelos financeiros que são feitos insistentemente por algumas igrejas, de fato, esses apelos não têm base bíblica. Essas igrejas não procedem de acordo com os princípios do Novo Testamento. Em 2 Coríntios 8 e 9 encontramos os princípios que deveríamos respeitar nessa área. Deus ama quem dá com alegria e que oferta liberalmente. Nada é mais por obrigação, mas tudo deve ser feito como resposta do grande amor de Deus para conosco. Em relação à sua outra questão, a vida após a morte, conforme Paulo disse em Filipenses 1:23, ao partirmos dessa vida, já estaremos com Cristo, não dormindo, mas vivos, interagindo e usufruindo plenamente da vida eterna que recebemos pela graça. Louvemos então a Deus por esse grande privilégio e peçamos que Ele mesmo nos ajude a estarmos prontos para esse encontro maravilhoso. Por isso, falando em agradecer e pedir a Deus, convido-a exatamente para esse momento, a fim de buscarmos a presença do Senhor em oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por Teu amor e pela certeza de que um dia estaremos para sempre contigo. Agradecemos também porque, através do estudo e prática da Tua Palavra, estamos prosseguindo para o alvo de obedecermos o Teu querer. Conceda-nos discernimento para cumprirmos apenas a Tua vontade e não a vontade dos homens. Pai, te pedimos que no estudo de hoje haja edificação
e pela capacitação do Teu Santo Espírito, possamos entender o Teu querer para aplicar-nos em nosso viver. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje vamos estudar a parte final do capítulo 6 de Zacarias. Vamos estudar Zacarias capítulo 6, versículos 9 a 15, que nos traz uma mensagem encorajadora sobre a vinda do renovo divino. Depois das 8 visões que Zacarias teve, com as quais deveria encorajar o povo de Deus, que de novo habitava a terra prometida, ele deveria agora continuar proclamando uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo, e ele o fez mostrando o futuro servo de Deus que viria para cuidar do seu povo. Quando estudamos uma passagem como essa, um texto como esse, por vezes perguntamos como poderemos aplicá-lo em nossas vidas. Será através da compreensão da mensagem do texto, do significado do texto, que podemos ver a relevância da palavra de Deus para as nossas vidas pessoais e comunitárias. A esperança é a virtude de saber aguardar que tudo o que é mal ou tudo o que é negativo logo poderá ser mudado, logo terminará. A esperança é crermos que tudo pode ser mudado. Não teríamos papel suficiente para explicarmos cada promessa de Deus registradas em sua palavra. Cada promessa tem palavras de esperança que animam o homem e lhe dão confiança. Cada promessa tem palavras de esperança que infundem mais confiança e acrescentam e solidificam a fé em Deus, que sempre cumpriu o que prometeu. Não deve haver desespero, não deve haver nervosismo, não deve haver ansiedade ou qualquer outra atitude descontrolada, pois o nosso Deus está atento às nossas lutas e nos promete algo superior. Assim também aconteceu com o povo que tinha retornado do exílio. Diante das circunstâncias difíceis pelas quais eles passavam, eles podiam ter essa esperança, podiam ter confiança, porque Deus lhes dava, através do seu profeta, uma maravilhosa e inigualável promessa. Sem dúvida, está diante de nós, como estava diante do povo de Judá, uma promessa que pode mudar a vida daqueles que confiam no Senhor. Apesar das dificuldades, apesar das adversidades, Deus nos promete vitória, vitória plena. Esta vitória prometida ao povo de Judá seria vislumbrada através de uma cena simbólica, através de uma profecia dramatizada. Nesses versos, ao invés de contemplarmos mais uma visão em que havia encorajamento e estímulo a vencerem os obstáculos, encontramos uma cena de coroação, uma dramatização de uma coroação. Simbolicamente, vemos retratadas nessas palavras a coroação do servo de Deus. Zacarias recebeu essa revelação e, através dela, entendeu que tinha que ir à casa de um tal Josias, onde estavam 3 homens recém-chegados da Babilônia, e eles tinham ouro e prata. Zacarias tinha que fazer do ouro e da prata umas coroas e colocá-las sobre a cabeça de Josué, o sumo sacerdote, pronunciando também palavras proféticas com respeito ao reino messiânico. Josué seria o símbolo desse servo de Deus, que futuramente chegaria nos garantindo a vitória, mesmo diante das dificuldades. Josué, o sacerdote daqueles dias, seria o símbolo desse servo de Deus prometido por Deus. Esse servo de Deus foi identificado como o Messias, como o renovo, e através desse personagem, os judeus poderiam se animar, se encorajar, sabendo que seriam
abençoados pelo Senhor. Então, ao tratarmos desse tema, vamos estudá-lo dando-lhe o seguinte título: As características do servo de Deus. Eu repito, as características do servo de Deus. A base para a nossa reflexão está em Zacarias, capítulo 6, versículos 9 a 15, a última porção do capítulo 6. Ao introduzirmos as nossas reflexões sobre esse texto, contemplando esse texto de um modo geral, vemos que esse personagem, o renovo, é quem vai edificar o verdadeiro templo do Senhor. Zacarias deveria ir então a essa casa desse homem chamado Josias, e lá receberia ouro e prata de 3 homens que tinham chegado da Babilônia. Zacarias até registrou-os. Os homens foram identificados por nome: Eudai, Tobias e Gedaías. Eles estavam na casa de Josias, alguém que já tinha chegado em Jerusalém depois da volta do exílio. Zacarias deveria usar esse ouro e prata para fazer coroas, talvez 1 ou 2 coroas, e coroar Josué, o sumo sacerdote. Esse ato serviria para simbolizar a coroação do renovo. Temos então que reconhecer que essa profecia sobre o renovo apontava para o Messias, conforme Isaías 4:2, 11:1, conforme Jeremias 23:5, 33:15. Esse renovo seria o Messias. Esse Messias seria quem edificaria o verdadeiro templo do Senhor. Ele seria tanto sacerdote como rei. Ele ocuparia as 2 funções. Já no Salmo 110, num período bem anterior e distante, dirigido por Deus, o salmista profetizou do Messias que reinaria como sumo sacerdote. E isso era algo excepcional. Não era algo normal, não. Sabe por quê? Porque, sob a lei do Antigo Testamento, seria impossível juntar esses 2 ofícios. É importante que esses 2 ofícios não poderiam ser unidos, porque os sacerdotes pertenciam à tribo de Levi e os reis pertenciam à tribo de Judá. Porém, esse mesmo fato foi usado no Novo Testamento para mostrar que a nova aliança é que estava em vigor. A antiga aliança não estava em vigor, já tinha sido ultrapassada. Veja isso lá em Hebreus, capítulo 7, versículos 11 a 19, e também no capítulo 8, versículo 4 do livro de Hebreus. A antiga aliança fora substituída pela nova aliança em Jesus Cristo, o Messias de Deus. Aquelas coroas então feitas por Zacarias e colocadas em Josué serviriam de memorial, de símbolo para que todos os israelitas, tanto para aqueles que já tivessem chegado do cativeiro, como para aqueles da casa de Sofonias, que talvez tenham até ficado em Jerusalém, e até para aqueles que estavam longe e viriam de longe e ajudariam no edificar o templo do Senhor. Isto é, essas coroas simbólicas serviriam para todos os povos, inclusive para os gentios. Agora, é importante lembrar que essa promessa, então, refere-se ao templo edificado pelo renovo, e não ao templo literal em Jerusalém, edificado por Zorobabel e Josué. Aqueles que estavam longe, na época do Antigo Testamento, eram gentios. Sim, nesse novo templo, a ser construído pelo renovo, pelo Messias, esse novo templo teria uma grande glória, a glória superior à glória do primeiro templo. O novo templo a ser construído pelo Messias seria a igreja, com judeus e gentios, formando esse templo espiritual para a habitação do Senhor em espírito. O renovo, o Messias deveria possuir certas características que o capacitariam para essa função. Não era Josué, esse renovo. Não. Era alguém que viria futuramente, com características identificáveis.
Por essas colocações, então, percebemos que o princípio que esse texto nos concede, para o qual chama a sua atenção, pode ser expresso da seguinte maneira: somente o servo de Deus tem as características certas para cumprir a tarefa de construir um novo templo. Eu repito, esse é o princípio que nós encontramos nesta segunda parte de Zacarias capítulo 6, versículos 9 a 15. Somente o servo de Deus tem as características certas para cumprir a tarefa de construir um novo templo. Nesse texto encontramos 7 características desse servo de Deus. Primeiro, o servo de Deus que construirá um novo templo caracteriza-se por ter sua vinda baseada na palavra de Deus. Ouça o versículo 9. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, veio a mim dizendo. Querido amigo, a palavra de Deus aqui mencionada é a que dá autoridade ao profeta. Não era uma palavra humana, era a palavra de Deus. Não é meramente uma palavra humana, mas uma palavra divina que é dirigida ao seu povo, ao seu profeta. Essa é uma expressão que indica uma sentença profética. Esse é o grande diferencial para o cristão. A nossa vida, a sua vida, querido amigo, você que é cristão, deve estar baseada na palavra de Deus, pois nessa palavra temos as promessas e a base para a nossa esperança. Em segundo lugar, o servo de Deus que construirá o novo templo caracteriza-se por ser merecedor dos bens mais preciosos. Veja o versículo 10. Recebe dos que foram levados cativos, a saber, Eudai, de Tobias, de Gedaías, e vem tu mesmo no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Os bens preciosos seriam a prata e o ouro. Embora tivessem chegado do exílio, muitos judeus tinham bens que conseguiram ajuntar durante o tempo em que estiveram longe de Jerusalém. Deus, então, ordenou a Zacarias que recebesse uma oferta dos líderes que tinham voltado da Babilônia para Jerusalém. Não se tem certeza se esses nomes eram reais ou simbólicos, mas as ofertas serviriam para fabricar 1 ou 2 coroas para o sumo sacerdote, as quais deveria ser feitas com os melhores materiais. Quais eram eles? Ouro e prata. Em terceiro lugar, o servo de Deus que construirá o novo templo caracteriza-se por ser antecipadamente honrado. Eu leio para você agora o versículo 11. Recebe, pois, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Querido amigo, essa era uma mensagem real e profética que anunciava 2 verdades. Verdades até significativas. Primeiro, confirmava a liderança do sumo sacerdote Josué para edificar um templo digno ao Senhor. E segundo, anunciar o Messias, denominado Renovo, que edificaria o verdadeiro templo de Yahvé. A promessa da reconstrução de um templo formoso com a glória de Deus era uma promessa condicionada ao cumprimento dos requerimentos que Deus tinha dado através dos seus profetas. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Quarto lugar, o servo de Deus que construirá um novo templo caracteriza-se por ser escolhido para uma tarefa específica. Eu leio para você agora o versículo 12 do capítulo 6. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Essa expressão, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, indica que esse ser teria como função a edificação
do templo que, conforme a maioria dos comentaristas, era uma referência à igreja, o templo do Espírito Santo, um templo edificado por Deus e composto por todos, inclusive pelos que estavam longe, ou seja, o Messias, o renovo, edificaria um novo povo para Deus. Um novo povo constituído por todos os povos da terra. Não fica dúvida, então, que essa profecia se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, o servo de Deus que construirá o novo templo caracteriza-se por ser entronizado e glorificado. Eu leio agora o versículo 13 para você. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Nesse verso 13, há uma combinação de conceitos. Por um lado, temos um conceito real, um rei juiz que se assenta no seu trono para governar. E, por outro lado, temos o conceito de um sacerdote. Que está cumprindo com a sua função de intercessão e de proclamação. O renovo, o Messias, estaria reunindo as duas funções, a função real e a função sacerdotal. Essa é mais uma profecia, então, cumprida no ministério do Senhor Jesus Cristo, como rei e sacerdote, privilégio que tem sido compartilhado também com os seus discípulos, conosco, que somos seus discípulos, quando Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Podemos então lembrar das palavras de Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu li para você, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Chegamos, então, a uma outra característica. A sexta, o servo de Deus, que construirá um novo templo, caracteriza-se por servir como memorial. Versículo 14. As coroas serão para Helem, para Tobias, para Jedaías e para Hem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Essas coroas colocadas sobre Josué eram um símbolo, eram um memorial daquilo que aconteceria muito tempo mais tarde. Era uma antevisão da união dos dois ofícios. Esse conselho de paz, de harmonia entre a função sacerdotal e a função real, só poderia ser conseguida por uma pessoa especial, que reunisse as duas funções, os dois ofícios. Esse ser especial seria dotado de uma natureza especial, que além disso teria poder e glória, além de ser capaz de identificar-se com as condições do homem para poder interceder por nós. A carta aos Hebreus nos aponta que Cristo preencheu esses requisitos. E finalmente, em sétimo lugar, o servo do Senhor que construirá o novo templo caracteriza-se por incluir a todos na sua tarefa. Eu leio para você agora o capítulo 6, versículo 15. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Temos aqui então, querido amigo, mais uma promessa da inclusão dos gentios no novo povo de Deus. Até então, os judeus não viam com bons olhos qualquer relacionamento com os gentios. Eles não souberam valorizar a eleição que Deus lhes tinha dado. Essa inclusão dos gentios foi concretizada em Atos 8 e Atos 10, quando os samaritanos e os gentios entraram para a igreja, assim como os judeus tinham entrado, conforme Atos 2. No novo povo de Deus, há lugar para todos. Quero concluir, então, a nossa reflexão mostrando e recordando e deixando claro que Yahvé é o Deus da esperança.
Normalmente se diz que a esperança é a última que morre. O povo de Deus, em meio às crises, resultado da sua rebeldia e da sua incredulidade, sempre recebeu palavras de esperança por parte de Deus. Nesse texto, então, nós vemos que a esperança verdadeira tem uma base firme, pois o próprio Deus quem disse e Ele cumprirá a sua palavra. Vimos também que a esperança requer algumas condições: obediência, ação e confiança. Mas vimos também que a esperança tem sua recompensa. Suas recompensas são uma nova educação, um novo governo e uma nova harmonia entre todos os povos. A minha oração é para que você participe desse novo templo, desse novo povo, e que você seja encontrado fiel diante do Senhor. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem